Oi, pessoal, tudo certo? Vamos continuar com a minha história no mundo do trading. Vocês viram, recapitulando o vídeo anterior, tivemos aí, né, a primeira motivação no mundo do trading era um salário, ok, né, um salário que eu conseguiria trabalhando, na minha clínica como veterinária. Foi o meu primeiro ponto. Depois, o meu segundo ponto foi, eu já no trading, já percebi o tanto, né, de movimentação diária que tinha nos gráficos, nos ativos, nas ações, nos índices, em todo lugar. E eu comecei a pensar que não, né? Eu acho que dá para fazer mais coisa nesse mercado, não só um salário básico de veterinária. Eu acho que eu consigo mais. E comecei o meu processo de estudo focada em crescer tecnicamente para conseguir pegar todas as movimentações possíveis e imagináveis do mercado. Então, eu queria dominar a coisa toda. Porém, o tempo passou e a minha ânsia por dominar todas as movimentações acabava me atrapalhando no quesito resultado financeiro. Então, eu resolvi que era hora de mudar. Eu precisava tomar uma decisão. O que era mais importante nesse momento da minha vida? Naquele momento lá atrás, o que era mais importante para mim? Era mais importante o domínio de todas as movimentações do mercado ou era mais importante trazer o dinheiro para minha casa, trazer o dinheiro para minha conta, colocar o dinheiro dentro da minha vida? O que era mais importante? No final do vídeo anterior, a gente viu que o mais importante era o dinheiro e por isso eu criei o que eu chamo até hoje de meta fixa. Vamos entender como é que foram os passos dessa meta fixa. Primeiro de tudo, eu teria que entender o que era para mim essa tal de meta fixa. É o primeiro que eu tinha, a primeira coisa que eu tinha que entender. Beleza? Então, numa nova conversa com o meu parceiro, a gente chegou à conclusão que meta fixa é um valor financeiro X que passa pela minha mão com facilidade após análise, leitura e entrada no mercado, todos os dias que eu for executar trading. E aí o meu marido ainda me disse o seguinte, não é possível que depois de tudo isso que você estudou, tudo isso que você fez esse ano, você não saiba qual é o valor mais fácil que passa pela sua mão, o valor mais fácil para você captar e passar o seu dia tranquila, tentando aí, de alguma forma, dominar o resto das movimentações do mercado. Mas a meta fixa batida na tua conta e o dinheiro feito. Aí parou eu para pensar. Bom, sim, tem um valor que passa pela minha mão todos os dias. Antes daquele sofrimento, né, de ver $1.000 na minha conta e voltar tudo. $300 na minha conta, voltar tudo. R$ 500 voltar por menos 600. Tem um valor. Tem a minha meta fixa. Que todo dia que eu estiver tradando, naquelas localizações, eu vejo. Ela entra, ela passa pela minha conta. Ela não chega a entrar na minha conta porque eu mando embora, mas ela passa pela minha conta. E aí eu falei para ele, sim. Hoje, naquela época lá atrás, sempre que eu estou executando trading, passa pela minha mão pelo menos $100. E então, eu me sentei feliz da vida para começar o meu planejamento meta fixa. Iniciei fazendo o seguinte, analisei os tipos de localização gráfica que eu usava com muita frequência e que eu já sabia que fluía com facilidade depois da minha entrada, que eram localizações protegidas e que dificilmente ia contra mim, primeiro ia a meu favor. Por isso que eu ficava com aquele sentimento de frustração, porque primeiro ia bastante a meu favor e depois, como eu não sabia manejar, voltava. Então, eu analisei os tipos de localização onde isso acontecia.
A localização que o mercado flui fácil ao meu favor depois da minha entrada. Na maior parte das entradas eu estou extremamente protegida, porque primeiro ele vai a meu favor. E se eu comer bronha, ele volta contra mim. Quais os tempos gráficos mais eficientes para que quando eu observasse essas localizações, eu tivesse protegida e na minha entrada o movimento fosse primeiro ao meu favor? Eu cortasse o trading, pegando a minha meta fixa, e aí depois o mercado podia fazer o que ele quisesse, porque o que eu queria fazer, a minha meta já estava batida. E quais eram os momentos do pregão mais eficientes para as execuções certeiras dessa técnica que eu estava recém construindo? Juntei tudo. Momentos gráficos, localizações, tempos gráficos, no meu planejamento para que eu conseguisse executar trades com tranquilidade, exatidão e assertividade. Peguei um caderno e desenhei todas essas regiões e criei um padrão para observar essas regiões em todos os tempos gráficos. Essas regiões que eu criei aquele dia, eu utilizo até hoje, em todos os meus tradings. E eu as chamei por nomes inventados por mim mesma, nesse momento de grande virada de chave. Quais são os nomes dessas grandes regiões? Eventos de reversão, eventos de ignição, eventos de exaustão e o meu principal motivo de sucesso, os vácuos livres, que são as zonas onde o mercado fluía ao meu favor, que eu sempre via aqueles $100 passando, e aí o mercado continuava andando e eu não conseguia capturar aquele dinheiro para mim, porque eu não sabia como manejar o trade depois que ele passava por determinadas regiões. Que mais para frente, criando os meus padrões, eu denominei de final de vácuo livre. Nas localizações e nos momentos que eu conseguisse observar os meus eventos de reversão e a presença dos meus vácuos livres, esses seriam os momentos em que eu iria conseguir executar a minha meta fixa com maestria. Os meus padrões estavam prontos. As regiões estavam estudadas e incorporadas na minha mente, no meu corpo e na minha alma. Eu decorei, eu fiz análises, eu desenhei os padrões e preguei padrão para minha casa inteira. Toda a minha casa tinha padrão pregado para eu lembrar do que eu tinha que fazer na hora que eu tivesse frente ao computador para buscar o meu dinheiro. Eu acordava pensando em trading. Eu ia dormir pensando em trading. Eu passava o dia todo pensando em trading, trabalhando na execução mental dos meus trades, no entendimento das localizações, dos padrões, das movimentações da minha meta fixa. E depois de tudo isso pronto, eu fui para o replay para treinar. Treinar o quê? Treinar a execução daqueles padrões. Eu tinha que saber exatamente quais deveriam ser os passos que eu iria ter que dar após a entrada para que o mercado fluísse até a minha meta fixa e eu garantisse a minha fatia do bolo naquela festa, todos os dias. Executei infinitos trades até incorporar de vez a meta fixa aqui, na minha mente. Mas agora que eu estava no replay, eu executava na prática, via as barras se movimentando para entender quais eram as minhas reações no momento de cada movimentação que o mercado fazia, prestando atenção em como o meu corpo reagia a cada uma dessas movimentações, se eu queria fugir, se eu queria ficar, se eu estava com medo, se eu estava confiante. E comecei a perceber o tanto que eu queria interferir em cada
novos trades que eu entrava, sem sinal técnico nenhum. O meu vucu-vucu interno queria interferir, cortar o trade ou deixar o trade correr mais. Eu queria, de qualquer forma, interferir. Percebi tudo isso nas execuções dos infinitos trades que eu fiz no replay. Nesse tempo, no replay, eu percebi como eu era quando estava vestida como trader, quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos e quais eram os pontos que eu teria que treinar mais para me tornar mestre na execução da minha meta fixa, eficiente e certeira. E eu fui seguindo em frente até finalizar esse projeto de estudos. Foi aos trancos, foi aos barrancos, mas eu segui até a finalização do projeto. E ao final desse projeto de estudos, enfim, eu criei um plano consistente e de simples execução, que eu chamei de ciclo da águia.